6 de agosto de 1945. O dia começou como qualquer outro em Hiroshima. Mas em poucos minutos, o céu se abriria e o inferno cairia do céu. Essa não é apenas uma história de guerra. É um aviso, uma lembrança cruel de até onde a humanidade pode ir, quando brinca de ser Deus. Vamos conhecer a história da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Alguns anos antes das grandes tragédias das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o continente já era palco de conflitos intensos e marcantes que moldariam o destino de milhões de pessoas. Mas antes se inscreva no canal e deixe aquele like, que isso ajuda demais. Segunda Guerra Mundial na Ásia. A Segunda Guerra Mundial na Ásia ficou marcada pelos confrontos entre Japão e os Estados Unidos que aconteceram entre 1941 e 1945. O resultado foi desastroso para o Japão. A Segunda Guerra Mundial na Ásia manifestou-se por meio dos confrontos militares travados na Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre Japão e China, e na Guerra do Pacífico, entre Japão e Estados Unidos. Esses conflitos foram motivados pelo militarismo expansionista do Japão, que desejava expandir-se sobre a China e combater a influência norte-americana na região. Os conflitos na Ásia iniciaram-se com a Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada em 1937, quando o Japão deu início a operações militares contra a China. A Segunda Guerra iniciou-se oficialmente em 1939, e os cenários de guerra expandiram-se quando os japoneses atacaram uma série de regiões no Sudeste Asiático, em 1940 e 1941. No final de 1941, os japoneses iniciaram um conflito contra os norte-americanos por meio do ataque à base de Pearl Harbor. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki foi a forma utilizada pelos Estados Unidos para forçar a rendição japonesa no contexto da Segunda Guerra. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Os conflitos existentes na Ásia, durante a Segunda Guerra Mundial, têm relação direta com a postura do governo japonês, nas décadas de 1930 e 1940. Nesse período, o Japão possuía um governo extremamente nacionalista que defendia o militarismo como forma de defender os interesses imperialistas do país. Existia retórica de guerra contra os Estados Unidos, desde a década de 1910, e a partir da década de 1920 esse discurso fortaleceu-se ainda mais. Os japoneses advogavam a ideia de que o país não poderia aceitar que potências estrangeiras dominassem territórios na Ásia, por isso acreditavam que a guerra deveria ser levada como forma de expulsá-los de lá. Havia uma retórica também contra os russos, uma vez que um grupo de japoneses defendia uma guerra contra a União Soviética para expandir os domínios japoneses até a Sibéria. O grande alvo do imperialismo japonês, no entanto, foram os chineses. Em 1931, os japoneses haviam invadido a Manchúria e estabelecido um estado fantoche chamado Manchukuo. Em 1937, os japoneses utilizaram o incidente da Ponte Marco Polo como pretexto para iniciar a invasão do território chinês, iniciando, assim, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Esse conflito estendeu-se até 1945 e fundiu-se aos conflitos da Segunda Guerra Mundial. O confronto com a China foi motivo de intenso desgaste para o Japão e intensificou os desejos imperialistas do país. Em 1939, o Japão envolveu-se em conflitos de fronteira com tropas soviéticas, o que ficou conhecido como Incidente de Nomonha ou Batalha de Khalkhin-Gol. Entre maio e setembro, tropas soviéticas e japoneses enfrentaram-se em confrontos que resultaram em uma dura derrota para os japoneses. Essa derrota enfraqueceu os ideais de expansão para o norte e levou o Japão a concentrar-se na expansão pelo sul contra os norte-americanos. Os japoneses conquistaram a Birmânia, a Malásia, Singapura e Índias Orientais Holandesas. Enquanto a conquista do Sudeste Asiático estava em curso, os japoneses tomaram a decisão que mudou em absoluto o curso da Segunda Guerra Mundial: atacar os Estados Unidos. O ataque a Pearl Harbor foi, portanto, uma decisão baseada no ideal imperialista dos japoneses. O ataque japonês causou a morte de 2.335 soldados norte-americanos e danificou encouraçados dos Estados Unidos, mas não destruiu por completo o poder de guerra dos Estados Unidos. Em poucos meses, o Japão passou a sofrer duros golpes dos norte-americanos no conflito. Derrota japonesa.
O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki foi a forma utilizada pelos Estados Unidos para forçar a rendição japonesa no contexto da Segunda Guerra. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram, pela primeira vez na história da humanidade, bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. O conflito entre Japão e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial iniciou-se após o ataque japonês à base naval estadunidense de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês forçou uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Japão. O interesse do Japão era afastar definitivamente a presença americana do continente asiático. Os Estados Unidos possuíam bases militares nas Filipinas. A princípio, o Japão foi vitorioso em suas ações e conseguiu conquistar inúmeros territórios, derrotando as desorganizadas forças americanas, inglesas e francesas em várias partes da Ásia: Filipinas, Malásia, Singapura, Hong Kong, Birmânia, Índias Orientais Holandesas, etc. Todavia, as vitórias japonesas logo se transformaram em derrotas. A virada americana no conflito iniciou-se após a Batalha de Midway, na qual a Marinha Imperial Japonesa foi danificada de maneira irreversível. Com isso, o Japão passou a acumular derrotas, que pouco a pouco encurralaram o país. Em 1945, o Japão era um país que estava falido pela guerra, a fome era um grande problema para os civis, e a derrota era iminente. À medida que a derrota japonesa tornava-se evidente, os Estados Unidos, juntamente aos aliados, aliança formada por Inglaterra, França, Estados Unidos e mais tardiamente, URSS, passaram a planejar a invasão do território japonês. Entretanto, as dificuldades impostas pela resistência japonesa indicavam que uma eventual invasão resultaria na morte de milhares de soldados americanos. Assim, na Conferência de Potsdam, os Estados Unidos apresentaram a arma que havia sido desenvolvida durante o Projeto Manhattan e também a ideia de utilizá-la no conflito contra os japoneses. A Conferência de Potsdam foi realizada em Berlim, em julho e agosto de 1945, e impôs as condições para a Alemanha ocupada no fim do conflito na Europa. Nessa conferência, também foram emitidos os termos da rendição japonesa, conhecidos como Declaração de Potsdam. O Projeto Manhattan teve início em 1939, quando o presidente americano, Franklin Roosevelt, recebeu uma carta assinada por Albert Einstein alertando os Estados Unidos sobre um possível projeto alemão de construção de armas atômicas. A partir daí, os Estados Unidos, em mobilização com o Reino Unido e o Canadá, empregaram milhares de colaboradores para o desenvolvimento das bombas atômicas. Lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Com a negativa japonesa em se render, os americanos optaram por utilizar a bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. O ataque aconteceu no dia 6 de agosto de 1945 e foi realizado de um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay. O avião era pilotado por Paul Tibbets, que escolheu a ponte Aioi como alvo central. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura e originou um pequeno sol, que espalhou um clarão pela cidade e uma onda de energia e calor que foi responsável pela destruição material quase completa da cidade de Hiroshima, além de resultar em 80 mil vítimas imediatas. Muitas pessoas foram vaporizadas instantaneamente com o calor da destruição, outras, mais distantes do local de lançamento, foram carbonizadas. Além disso, grandes incêndios foram registrados por toda a cidade. Apesar da grande destruição, parte da cúpula do governo japonês recusava-se a acreditar que os Estados Unidos detinham outra bomba atômica e acreditavam em uma resistência final do povo japonês, o que resultaria na derrota americana, conforme o relato de Charles Pellegrino. A recusa japonesa fez com que os Estados Unidos utilizassem sua segunda bomba nuclear. A bomba deveria ter sido lançada na cidade japonesa de Kokura. Entretanto, a condição climática da cidade fez com que os pilotos fossem para Nagasaki. A bomba de Nagasaki era 50% mais poderosa que a de Hiroshima, mas parte da cidade foi protegida pelos morros que possuía. Assim, a bomba em Nagasaki matou cerca de 40 mil pessoas imediatamente. O avião que lançou a bomba sobre Nagasaki também era um B-29 e chamava-se Boxcar. Muitos dos sobreviventes tiveram de conviver com a dor de grandes queimaduras espalhadas pelo corpo. O contato com a radiação matou muitos dos sobreviventes nos dias seguintes, e outros conviveram com as doenças causadas pela radiação pelo resto de suas vidas. A população atingida sofreu com o preconceito do restante da sociedade japonesa e, por anos, precisou lutar para que o governo japonês arcasse com os custos médicos. O uso das bombas fez com que o Japão se rendesse em 14 de agosto de 1945.
No dia seguinte, a declaração de rendição, na voz do imperador Hirohito, foi transmitida por rádio para todo o Japão. A transição do Japão no pós-guerra foi realizada de acordo com os termos estipulados pelos Estados Unidos. E aí, o que achou dessa guerra terrível? Um conflito onde a humanidade, em sua sede de poder, foi capaz de soltar uma bomba que dizimou milhares de vidas em poucos segundos. Pessoas inocentes, famílias inteiras, viraram cinzas diante do horror atômico. E no fim, resta apenas uma pergunta: até onde o ser humano está disposto a ir, em nome da guerra? E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.